novamente ao nosso estúdio No Radar e ao nosso podcast Missão Líder. Hoje eu tenho uma tarefa importantíssima, que é entregar tesouros para vocês. Tesouros sobre negócios, sobre liderança, sobre motivação, sobre dinheiro também, mas uma pessoa aqui, um especialista, que vocês vão ficar de queixo caído. O nome dele é Sidney Costa. Sidney, seja muito bem-vindo a esse podcast. É uma honra ter você aqui, porque, meu amigo, tem conteúdo aí para sair, hein? Obrigado, Andréa. A honra é minha de ter recebido aí o convite de poder participar aqui do podcast e dividir com você, com a tua audiência, um pouco da nossa experiência, da minha experiência e também dos desafios que a gente tem lidado todos os dias com os empresários. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Que isso, gente. E é o seguinte, Sidney, esse jovem rapaz aqui, tem um conhecimento que desde que eu conheço tem uns 4 anos, Sidney, que a gente se conhece. A gente fez um curso junto, uns 4 anos. Se encontrou numa formação e eu fiquei impressionada já, 4 anos atrás, que ele ainda era mais jovem. Falei, quanto conhecimento, quanta sabedoria num jovem talento, né? Conta um pouco da sua trajetória para a gente, Sidney, mas já fala já quem é você, qual a sua especialização, qual é o seu foco. Boa. Para quem não me conhece, eu sou o Sidney Costa, eu sou o CEO empresário da Open Educação Empresarial. A gente tem uma empresa de consultoria, uma consultoria especializada, e a gente é especializado num setor específico, né, que é o varejo de lojas de materiais de construção. E eu olho para você, olho para lá. Você pode olhar para onde você quiser. Então, tá bom. Vou olhar para você, então, a gente tá... Então, eu sou especializado, a gente tem uma empresa especializada em consultoria para lojas de materiais de construção e a gente ajuda o empresário a ter mais lucro e mais liberdade. Tem uma empresa que é mais lucrativa e também funciona de forma mais independente, com o dono ainda acompanhando de perto, desenvolvendo o time, mas trilhando uma jornada empreendedora, que é uma jornada que dê prazer. Que a gente vê muito empresário gastando a vida e se perguntar para ele se ele ama o que ele faz, ele detesta o que ele faz, porque é horrível, porque dá muito trabalho. Às vezes até gostava, né, em alguma fase, quando começou gostava, mas depois se tornou cansativo, não é, Sidney? Exatamente. E aí todo mundo que decide empreender não decide por acaso, porque quer prosperar, porque quer ganhar mais dinheiro, porque quer ter mais, realizar sonho. E aí entra nessa jornada e quando começa a crescer os problemas se multiplicam. E aí é que entra a nossa empresa para ajudar o empresário a estruturar processo, a desenvolver as pessoas, a ele desenvolver a sua capacidade empreendedora para ter mais resultado, mais lucro, mais caixa e também mais qualidade de vida, né? Porque para não ser um empresidiário, não é o escravo do próprio negócio. Nossa, essa foi nova. Eu vou até anotar essa aqui, ó, porque eu preso a gente sempre escora. A gente sempre escuta. Agora, como é que é essa? Empresidiário. Empresidiário, Um preso no negócio. Que está preso dentro da própria empresa, ele não criou uma empresa para dar liberdade. Não é? Ele é um empresário com cabeça de CLT ainda. Ele criou um negócio. Ele criou um negócio para ele ficar preso dentro desse negócio e não produzir liberdade e prosperidade. Então, Isso é cenário de muitos empresários hoje no Brasil. E aí, você falou da história, né? Eu tenho ajudado empresários há 11 anos. Então, eu sou, por formação, sou engenheiro de processo e mais de uma década ajudando empresário. Eu comecei minha carreira ainda trabalhando numa grande empresa de consultoria. E aí essa empresa de consultoria, eu era bem jovem, mais ainda, eu tenho 32 anos hoje, mas eu tinha em torno de 20, 21 anos. Eu trabalhei numa empresa multinacional de consultoria e essa empresa tinha um foco em gestão de ativos. E tinha no portfólio dessa empresa de consultoria a Petrobras, a Tetra Pak, a MRN, a Tokstok. Era uma mega empresa. Era uma mega empresa e ajudava outras empresas gigantescas, né, de porte global quase. Então, e eu bem jovem ali, e os outros consultores eram ultra experientes, tinham sido diretores de outras corporações, e tinham muita experiência de uma visão estratégica, de planejamento estratégico. E eu bem jovem ainda tive essa oportunidade de trabalhar nessa empresa grande. Eu já tinha passado por empresa automobilística, sempre trabalhei desde os 16 anos, né? Quando minha mãe fala, né? Meu filho comprou, porque eu vim de uma família humilde, simples, estudei em escola pública a minha vida toda, e aí eu fiz formação porque eu consegui passar no vestibular, estudei bastante para conseguir passar, e aí consegui bolsa, fui bolsista integral, estudei durante 5 anos, me formei em engenharia de produção,
Então, sempre trabalhei, desde os 16 anos, porque precisava. E aí, já tinha passado por empresas automobilísticas e tudo mais, como eu compartilhei Também com você. empresa grande também, automobilística, Isso, empresa grande, empresa multinacional. E eu saí dessas empresas automobilísticas e entrei, né, no ramo da consultoria. Foi aí que eu me apaixonei, de fato, por esse setor, por ajudar o empresário, por lidar com o processo, com trazer mais resultado, mais produtividade. E nesse período eu entrei nessa empresa e para mim foi uma imersão de conhecimento. Nessa empresa também tinha uma academia de formação do consultor. Uau! E eu lidava todos os dias ali com diretores, né? Atendi alguns clientes, por exemplo, onde a minha reunião era com um chinês. Eu não falava mandarim, então tinha um tradutor na reunião, falava com o tradutor, passava para o chinês e a gente fazia uma apresentação de resultado para o conselho do projeto, do andamento do projeto. Então foram 3 anos, foi 3 anos ali desenvolvendo projetos de grande impacto, né, na corporação. Isso me fez aprender muita coisa, me desenvolver muito, assim, era extremamente desafiador, porque era tudo novo e tudo muito complexo, e pequenas decisões impactavam na realidade da organização. E são coisas que eu não aprenderia em nenhuma faculdade. Não aprende. Nas melhores faculdades do Brasil, eu tive a oportunidade de aprender com escalão, com alto escalão de grandes multinacionais, e com pessoas também já experientes, calejadas, não é? E o que dá certo e o que dá errado, né, o Sidney? Que incrível isso, né? E olha só, né? Não diferente do que acontece com o nosso público, com o nosso líder que está ouvindo a gente, você entrou numa empresa onde você foi desenvolvido, onde você tomou gosto por aquilo, né? Foi muito bem treinado, com certeza, porque na faculdade se tem teorias, né? Teorias verdadeiras, porque são verdades, né? Mas é muito longe, muito distante da realidade, né? Eu costumo falar assim, ó, quando foi parar o livro na prateleira da faculdade, já quantos anos precisou se repetir aquilo para que aquele estudo fosse validado para então se tornar um livro para ele parar na prateleira. Então, quando você vai estudar aquilo já está ultrapassado, né? Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você foi lá e você aprendeu nessa empresa um negócio que te vislumbrou, você ganhou paixão por aquilo e olha só o que você faz hoje. Uma academia, você falou assim, uma academia do consultor? Uma academia para desenvolvimento do consultor, né? Porque ele precisava estar preparado para desenvolver o projeto, né? Olha, não a falta de semelhança entre o que você tem hoje. Você tem uma empresa que faz o quê? Que faz consultoria e a gente tem a Open Academy, né? Então, eu sou fundador da Open Educação Empresarial. A gente tem uma empresa de consultoria e tem uma academia também ali. Para treinar os seus empreendedores. Para treinar o nosso colaborador, o membro do nosso time, tem uma Open Team. Olha isso. E tem a Open Academy, que é uma academia para desenvolvimento do nosso cliente, do empresário, né? Que legal. Ô, Sidney, vamos fazer um paralelo aqui, olha só. Vai lá. É uma tendência que aquele emprego, aquele trabalho, aquele CLT que você, que o nosso empresário passou, foi a base para a formação do que fazemos hoje. Eu também era vendedora de carros, me tornei, hoje tenho a minha loja de carros. Legal. Você passou por uma empresa de consultoria, hoje você é um consultor. A pessoa que empreendeu, quando ela começou, você falou bem ali no começo, né? Ele começou com um sonho, ele começou para querer fazer mais, para ele conseguir mais dinheiro, para ele prosperar, porque ele considerou que ele tinha competência naquilo, que provavelmente, é o caso da maioria, ele deve ter aprendido em um trabalho similar, né? Então, ele aprendeu, trouxe sua bagagem técnica e resolveu abrir o seu empreendimento. Agora, onde é que está a distância entre... Eu tenho competência para abrir um negócio, gerir esse negócio, o negócio cresceu, que é o seu público, não é? Sim, exato. O negócio cresceu, e agora? O que acontece na empresa quando ela cresce? O que acontece na empresa que você toma conta? A maior parte dos empresários empreendem porque querem alcançar seus objetivos e seus sonhos. Mas, principalmente no Brasil, não existe uma cultura de desenvolvimento do empresário. Não tem uma cultura que apoia o empreendedor. Então, falando isso, lidando aí 11 anos com empresários.
O empresário não é preparado. A faculdade prepara a mão de obra para trabalhar na indústria, por exemplo. Eu fui preparado para trabalhar na indústria, me formando engenheiro. Então, não existe um incentivo cultural no país para desenvolvimento do empresário e não existe também um preparo. Por exemplo, eu sempre digo, o médico ele estuda lá 5, 10, 9, 10 anos para atuar como médico. Eu me formei em engenharia, eu estudei 5 anos para atuar como engenheiro, por exemplo. Não segui carreira de engenheiro, uso toda a bagagem para desenvolver o que eu desenvolvo, mas eu fui preparado para poder atuar. Não é? O arquiteto estuda lá 4, 5 anos para desenvolver o trabalho. Agora o empresário é mão na massa, amigo, vai para cima. Ele aprende no campo de batalha, o empresário da vida real. Só que empreender é uma das coisas mais desafiadoras que existem. Mais desafiadoras. E, para isso, o empresário precisa se desenvolver. Então, se a gente for elencar ali as competências, cada cenário do negócio vai agravando uma competência diferente. Existe uma expertise, um know-how diferente. Então, o empresário que está no começo do seu negócio, ele precisa aprender a vender. E, em sua grande maioria, ele já vendia algo. E aí ele, como o teu caso, por exemplo, você é vendedor de carros e veio empreender. Você carregava já um know-how de como vender. Fase 1. Fase 1. Fase 1. Você precisa ter a competência de venda, não é? E a competência de venda, eu vou dizer que ela é a mais importante de todas, porque a empresa que não vende quebra, a venda é o coração do negócio. Só que a fase 1, à medida que você vai vendendo, que o empresário vai vendendo, o tempo dele é escasso e limitado, ele só tem 24 horas, ele precisa multiplicar o tempo dele. Como é que o empresário multiplica o tempo? Contratando. Trazendo mais pessoas para participar desse propósito desse negócio. Pessoas imbuídas, alinhadas, com o objetivo que querem prosperar também junto com esse empresário. Então, ele traz pessoas e essas pessoas começam a trabalhar junto com ele. A empresa sobe de patamar, o faturamento aumenta, porque tem mais pessoas alinhadas. E aí o que acontece com esse empresário? Qual é a dor? A dor inicial é atingir o break-even point, né, que é o ponto de equilíbrio. Vender ao ponto de pagar as despesas, empatar. Beleza, comecei a ter lucro, trouxe pessoas. Aí é o desafio da fase 2 ou 3, que a maior parte dos empresários ficam estagnados no mercado e não se desenvolvem, que é o desafio com a liderança. Ok, tem um time aqui junto comigo, só que um rema para a direita, outro rema para a esquerda, outro para cima, para baixo, um quer ficar parado, outro não quer fazer o que tem que ser feito. E aí? É que muitos empresários aí tem uma crença, né? A pior coisa que existe é lidar com pessoas. Nossa, isso então, é muito falado. É muito falado e as pessoas realmente acreditam nisso porque sentem na pele a dificuldade de poder liderar as pessoas. E, por outro lado, até alguns dizem assim, é mais fácil eu fazer do que eu colocar outra pessoa para fazer aquilo que eu tenho que explicar 1000 vezes e ela não vai fazer tão bem quanto eu. Logo, eu sou bom, né? Deixa eu fazer isso aqui. Só que aí, nessa de ficar executando tudo, o empresário se torna centralizador. Ele não confia nas pessoas. Não existem processos. Pela experiência, porque tem os que não confiam, porque são realmente desconfiados e que querem ser centralizadores. Existe esse perfil. Mas existe aquele que ele cansou de delegar, não é? Ele tentou várias vezes, de algumas maneiras diferentes, ele não conseguiu, não obteve êxito. E ele entendeu, não, vou ficar do jeito que eu estou, ou então... E aí é uma empresa que estagna, né? Pela incapacidade ali do dono de lidar com esse desafio. Ou então, ele coloca as pessoas dentro do negócio e ele tem essa dificuldade. E ele centraliza tudo, quando ele se vê, ele está sobrecarregado, ele está apagando incêndio, ele está preso, você pergunta os indicadores do negócio para ele, ele não sabe qual é o EBITDA do negócio, qual a margem de lucro, qual é o CMV da empresa, ele não tem os indicadores do negócio. E eu sempre digo, quem não mede, não gerencia. E o principal papel do empresário nessa fase é ele gerenciar, porque ele está no nível tático. Não é? Nessa fase do nível tático, ele precisa ter os indicadores, ele precisa saber o que está acontecendo no negócio. E ele não sabe, porque ele está fazendo a empresa dele funcionar. E uma coisa é fazer a empresa funcionar. Outra coisa é fazer a empresa crescer. São competências diferentes. De um lado, eu estou preso na operação, olhando para a operação, garantindo que tudo que eu vendi está sendo entregue, e eu estou vendendo e a máquina está funcionando. Outra coisa é eu azeitar essa máquina. Outra coisa é eu entender novos canais de aquisição, eu fortalecer e desenvolver o meu marketing, eu desenvolver a liderança.
formar líderes que são multiplicadores, eu começo a multiplicar meu tempo. Veja, uma coisa é fazer a empresa funcionar, que ele já está acostumado, desde quando ele fundou o negócio, ele já domina tudo aquilo. Agora, esse outro universo do nível gerencial, estratégico, que é a nossa expertise principal, isso aqui é um limbo. É uma escuridão para a maior parte dos empresários, porque eles não aprenderam isso. E eu vou te dizer, é um sonho. Ele é um limbo, ele é um lugar desconhecido, mas ele é o sonho. É o sonho. É o sonho. O que de fato acontece, Sidney, que a maior parte das empresas não conseguem alcançar essa última etapa. Ou não é por não tentar, porque tem as que tentam, tem as que não tentam, as que conseguem, as que continuam patinando. Mas o que é que realmente impede as empresas de acreditarem que é possível? Porque quando eu escuto assim, eu vou falar como empresária, tá? Na cadeira da empresária agora, Tá. da entrevistadora. Quando eu escuto assim, a equipe de alta performance, parece assim, isso é uma utopia. Isso não existe na cadeira da empresária, tá? Não estou na cadeira da treinadora, vou abrir uma parênteses aqui, não estou na cadeira da treinadora, não estou na cadeira aqui agora da entrevistadora. Parece ser uma utopia quando você fala esse termo, alta performance, gestão, indicadores. É possível, eu sei que é possível. Né? A gente aqui realiza, tem muitas coisas que estão em andamento, então é real. Mas o que é que mascara? O que é que impede as empresas de acreditar que isso é verdade quando tantas pessoas dizem, quando tantos amigos, né, que é o rol dos amigos empresários, reclamam sempre das mesmas coisas, né? Então, são historinhas que são verdades ou mentiras, porque na prática a verdade é essa. Exato. Boa pergunta. O que eu tenho visto é o seguinte, empreender eu vou dizer que é uma das coisas mais difíceis que existe. E se fosse fácil, todo mundo seria bem-sucedido, todo empresário teria muito lucro, todas as empresas teriam caixa e a gente não teria uma estatística que mostra que 80% dos empresários das empresas quebram em menos de 5 anos. E quando uma empresa quebra, quem quebrou primeiro foi o dono. O dono quebrou e refletiu isso para o próprio negócio. Então, na minha experiência, existem alguns padrões de comportamento que definem o êxito, o sucesso. E alguns padrões de comportamento que definem o fracasso, alguns princípios. O empresário que segue o princípio do fracasso, ele vai ter fracasso. Mas o empresário que segue alguns princípios do sucesso, dificilmente ele não vai ter sucesso. Tá? Então, o que separa os empresários que ficaram aprisionados nesse limbo aqui da falta de gestão, de falta de estratégia, e do empresário que conseguiu romper, e ele tem resultado, e ele cresceu, e ele fortaleceu o time, liderança, cultura e tudo mais. Primeiro, você trouxe ali, né, o que acontece com a empresa. Eu vou dizer que a empresa é reflexo do dono. Então, o agente de transformação do negócio e que faz uma empresa crescer ou não crescer, ter resultado ou não ter resultado, é o dono. Então, e eu tenho visto isso na nossa base de clientes. Hoje a gente tem clientes aí em todo o Brasil, que a gente acompanha. Praticamente todos os estados do Brasil tem lá um cliente, uma loja, né, focada em loja de materiais de construção, tem uma loja de materiais de construção que a gente desenvolve o trabalho. E todos os dias a gente fala com empresários que fecharam com a gente a parceria e empresários que estão no nosso funil de venda. E ouvindo esses empresários é nítido entender que existe um padrão de comportamento dos empresários que têm êxito, dos empresários que não têm êxito, eles não vão ter êxito, eles vão quebrar, eles vão fracassar, ou vão ficar estagnados, e quem não está crescendo está morrendo. Qual que é o padrão? O padrão é o seguinte, eu sou responsável pelo meu negócio, se eu não sei fazer, ou eu me desenvolvo, ou aquilo que eu acredito que é mais barato, eu vou trazer alguém, é o quem, né? É quem pode me ajudar a desenvolver essa competência. Só que existe um abismo de distância do empresário que realmente ele decide ter resultado. Ele decide ter sucesso. Porque enquanto muitos estão reclamando do governo, estão reclamando do time. Do time, meu Deus. Reclamando das pessoas. O time é o vilão da história. Esse povo não trabalha, não se dedica. Porque os mais competentes, eles até sabem que o governo, né, tem altos e baixos e tem uma crise atrás da outra, já se deram por vencidos nessa batalha. Então, vou ter que fazer independente do governo. Mas o time,
Eita, que para colocar a Sofre. culpa no time... E aí tem uma máxima que é: a empresa é reflexo do dono e o time é reflexo do líder e o líder é reflexo também do dono. Então, tudo é culpa do dono. Então, enfim, qual que é a diferença desses empresários que prosperam dos que não prosperam? A diferença é qual a empresa que prospera? O dono que bate a mão no peito e fala: eu vou fazer essa parada funcionar, eu sou um incompetente porque eu não estou vendo o resultado do meu time, eu não estou vendo o resultado do meu caixa suficiente. Então, ou eu vou buscar a competência, eu vou trazer alguém que me ajude a desenvolver essa competência e desenvolver a minha empresa para eu ter resultado. Esse é o game changer, a mudança de jogo do empresário. Cara, mas isso é muito difícil, Sidney, porque, vamos lá, vamos voltar um pouquinho a fita aqui. Esse cara, esse dono, vamos combinar? Ele era a pessoa mais competente quando tudo começou. Como que ele vai bater no peito e falar agora assim, eu não tenho competência? Sendo que, se ele que está fazendo tudo funcionar da maneira mais sofrível possível, é o que está acontecendo, ele é o cara mais competente. Como que essa ficha, como fazer para essa ficha dele cair, que essa responsabilidade está sobre ele? O cara que está mais fazendo porque ele está fazendo. E muito. Ele é a pessoa que está fazendo mais dentro da empresa. Como convencer esse cara, mostrar para esse cara, para esse dono, Sim. que ele precisa mudar. É. Que essa falta de aceitar essa falta de competência sendo o maior responsável pelo resultado que está tendo até ali. Boa, eu acredito que todo o processo de mudança, ele começa com a consciência. Então, eu acredito também que os resultados, eles gritam. Para eu mudar, eu preciso ter consciência da minha necessidade de mudar. Eu preciso ter consciência e eu preciso ter desejo. Depois eu vou buscar como resolver isso. Eu preciso ter consciência. Eu preciso desejar mudar. Porque tem empresário também que fala do jeito que tá bom, estou satisfeito com o meu resultado. E esse aí, ele vai continuar do jeito que ele está, ou se o mercado mudar, e a gente sempre sabe que quem não está crescendo está morrendo, o resultado dele só vai diminuir, principalmente com tecnologia, com inovação que está surgindo no mercado. E com relação à questão de desenvolvimento de consciência, André, eu posso te falar o seguinte, eu vou te dizer que eu tenho uma frase que eu falo: a gente caminha com quem quer caminhar, corre com quem quer correr e para com quem quer parar. No sentido de que nós não vamos mudar todo mundo mesmo, e está tudo bem, não tem como, André. Como é que gera consciência no empresário? Se ele não está tendo resultado, se ele puxa o extrato bancário dele, e ele não está satisfeito com aquilo, se ele está tendo problema com a família, porque ele não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, e ele não tem tempo para desfrutar da vida, e ele está preso dentro do operacional, do negócio, e ele não é feliz fazendo o que ele faz, não se sente satisfeito, pleno, e isso não é o suficiente para gerar consciência nele, vai ter que doer. É a dor, né? Então, se a realidade já não fala, meu amigo, muda, ou você vai continuar do jeito que você está, aí não tem o que faça para esse empresário mudar. É por isso que a maioria também, ele quebra, né? Quantos empresários aí... É um orgulho isso? Também. Eu acredito que envolve muito essa questão de... É difícil confrontar com a realidade. Né? É muito desafiador, porque você tem que se vulnerabilizar. E aí um princípio do sucesso é humildade. É humildade. Não existe bilionário que não é humilde. Não existe grande líder que não tem humildade. Não existe grande empresário que não tem humildade. Porque quem não é humilde é arrogante. Quem é arrogante é egocêntrico, centralizador. E aí envolve isso. Então, são competências que definem o sucesso. É um princípio ser humilde, é um princípio bíblico. Não é? Então, o empresário que tem isso, ele já está muito à frente. Como é que se desenvolve humildade na vida de alguém? Percebe que é uma característica intrínseca que a pessoa desenvolve, só que é um pré-requisito também. É fácil ser humilde? É fácil se desculpar para o time quando faz alguma coisa errada? É fácil se desculpar para um cliente quando a entrega não é feita da maneira com que foi prometida? Então, tem que ter humildade, né? É fácil, não é? Mas agora, o caminho da facilidade não leva para o sucesso, mas é o caminho da dificuldade, de se quebrantar, de se vulnerabilizar, de entender que precisa de ajuda mesmo. Não tem arrogante que tem êxito, né? Ou a soberba é um versículo bíblico. A soberba procede à ruína. Então, primeiro vem a soberba, depois vem a ruína. Enquanto a humildade antecede a honra. Então, o empresário humilde, ele tem muito mais chance de poder aprender, se desenvolver, crescer e ser honrado pelo sucesso.
Uau, que incrível tudo isso, hein? Gente, você que está assistindo, que está acompanhando a gente aqui, você vê que não dá nem para piscar, né? Com o Sidney falando sobre tudo isso. Quantas verdades, né? Eu aqui como empresário ouvindo tanto conhecimento dele, você aí desse lado também já pensando, será que eu sou assim? Será que eu não sou? Será que minha empresa está em qual fase, né? Está na 1, está em crescimento, cresceu, estagnou. Tem muitos que não querem mais abrir outro negócio, né? Não querem abrir a segunda unidade ou a terceira, que fala assim, para do jeito que está. Né? Chega do jeito que está, que está. Pois é. Vamos regredir, vamos diminuir, que é mais fácil, né? Nesse caso aí, o que a gente sempre fala, né? Tudo depende do nível de ambição. Sempre quando a gente pega um projeto, nós perguntamos dentro de um planejamento estratégico inicial. A gente cria lá um plano personalizado para a empresa. E aí, nesse diagnóstico, nesse planejamento estratégico, nós definimos onde você está hoje e onde você deseja chegar. Porque dependendo do nível de ambição desse empresário, de quanto ele deseja ter de resultado, a gente sabe, ó, o teu mercado te dá X% de resultado. Quanto você quer ter de distribuição, de lucro, de dividendos? Quanto você deseja ter de resultado? Ah, eu desejo faturar 3 milhões no mês, 40 milhões no ano, 36 milhões no ano. Tá, então você está aqui nesse estágio, para chegar nesse estágio você precisa seguir esse plano de ação. Desenvolver esses pilares. Você quer? Vai demorar tanto tempo. Tu quer? Tu está disposto? Não, não quero. Então, o que você quer? Eu quero chegar nesse ponto aqui, para mim já é o suficiente. Eu quero continuar vendendo o que eu vendo hoje, só que eu quero aumentar meu lucro. Sem aumentar meu time, só vender de uma forma mais saudável, com mais resultado, e eu sobrando dinheiro no caixa. É o que eu quero aqui para essa estrutura. Porque assim como um edifício, né, André? Quanto mais eu levanto, eu cresço, o prédio, eu preciso colocar um alicerce mais robusto. E o alicerce é a parte mais cara da construção. Então, eu preciso entender onde eu quero chegar para definir quais são os requisitos. E muito empresário vem para a gente pedindo ajuda e fala, não, eu quero que a minha operação atual seja mais rentável. Eu não quero expandir, não quero crescer mais, vender mais. Porque vender mais significa ter mais funcionário, pagar mais imposto, ter mais problema, ter mais dificuldade. Ter mais pessoas, mais capacidade de gestão, tenho que comprar mais, e tem muito empresário que vem, por vender muito, quebra. Porque quanto mais eu preciso vender, mais eu tenho que ter capital para girar o meu recurso. Então, da estatística de 80% das empresas que quebram em 5, 10 anos, 80% dessas empresas, vou dizer que pelo menos 30% ali quebrou, porque começou a vender muito. Vender demais também quebra. Quebra, porque você levanta um edifício alto com um alicerce que não sustenta esse edifício, ele vai desmoronar. Então... Não está preparada, né? A equipe não está preparada, né? A empresa não está preparada para tudo aquilo, né? Não, nem com relação à estrutura, nem com relação a time e nem com relação à caixa. Gestão. E o desafio também de quem tem 10 colaboradores é para gerenciar 10 pessoas. Quando você tem 50 colaboradores, 150, 200 colaboradores, a sua capacidade de gerenciar é muito maior. E, às vezes, o empresário não está preparado para aquele crescimento todo. Então, são vários fatores, eu vou resumir tudo isso em falar o seguinte, tudo envolve a competência do dono, tudo envolve o empresário se preparar para aquele crescimento, para que, quando o crescimento vier, ele consiga lidar com aquilo. Foi lindo tudo isso que você disse, Sidney. E assim, né, parece que preparar para o crescimento, em alguns tem a questão da estrutura e o caixa. Né? O caixa sempre e a estrutura, às vezes, a depender do produto, a depender do serviço. Né? E pessoas. Mas o que é esse crescimento que o empresário precisa se desenvolver? Porque o óbvio é a estrutura, o caixa e o time. Sim. Esse é o óbvio. O que não é óbvio, no que, na verdade, ele precisa se preparar para esse crescimento, seja ele de estrutura, seja ele de faturamento ou só de lucro, independente da estratégia que vai adotar. Como é que ele tem que se preparar? E aí a gente está falando da cabeça para dentro. Boa pergunta também. Eu tenho uma premissa, assim, quando eu não sei como eu resolvo, eu procuro quem me ajuda a resolver. Só que, para o empresário saber que ele também precisa buscar o conhecimento, ele precisa pensar fora da caixa, senão ele nem sabe que ele precisa. É uma pessoa que está doente, nem sabe que está doente, nem sabe que precisa buscar um médico. Então, tudo envolve ele se colocar no caminho de entender qual é o padrão, né? A gente está conversando aqui dos empresários que têm resultado, vai falar, poxa,
eu não sei, eu não entendo nada do financeiro. Ah, mas eu vou colocar alguém que entende muito de financeiro. Mas eu não sei nem o que é um EBITDA, eu não sei o que é uma margem bruta, uma margem líquida, um markup, eu não entendo nada. Como é que esse empresário vai cobrar? Como é que ele vai garantir que o contratado está fazendo aquilo de forma correta? Ou ele vai confiar cegamente e vai colocar na mão? Se ele tem um sócio que cuida daquilo, ok. Mas gerencialmente, competências gerenciais, todo empresário, na minha experiência, e a minha tese é que todo empresário tem que desenvolver gestão. A principal capacidade dele não é nem o estratégico aqui, mas ele tem que ter visão gerencial. Sim, porque se ele vai ter líderes, ele precisa saber lidar com os líderes. Exato. Com o gestor de cada área, com o gestor de cada departamento, ou seja, ele mesmo, ou se ele vai dar para alguém, como é que ele vai saber o que a pessoa está entregando? Perfeito. Né? Eu, no meu mundinho aqui, que não sou uma mega empresa, eu precisei aprender marketing, porque eu cansei de contratar empresas de marketing que falavam que me entregava e depois de 3 meses não entrega nada, né? Mas eu tenho que acreditar em tudo que eles falam, porque eu não sei, então eu tive que aprender para poder entender se o que eles estão falando está coerente ou não está coerente. E assim vale para todos os setores. Para tudo dentro do negócio. Setores. Então, não significa que o empresário vai ter que fazer o marketing na empresa dele. Isso. Mas significa que ele precisa saber como é que funciona o marketing. Eu vou focar no Meta, vou focar no Google. Se eu vou focar no Meta e eu estou rodando uma campanha de engajamento, meu indicador principal é custo por mensagem. Aonde eu olho isso? Como que eu sei a temática assim? Assim, quer me perder como cliente, já me diga assim, ai, mas eu trouxe a visualização, olha quantas visualizações, quantos cliques, quantos leads chegaram. Se converteu ou não converteu, agora é com o seu time, é aí dentro. Epa, não é bem assim que funciona. Quando a gente aprende a olhar, deixa eu ver como é que, para quem é que você está oferecendo esse produto. Perfeito. A culpa é sua. Né? A empresa externa fala, a culpa é sua. Então, isso é um desafio, porque o empresário ele não delega. Delegar exige conhecimento. O empresário, muitos, delegam. Então, fala, toma conta do marketing aqui e me entrega resultado. E aí ele não entende para onde está indo o dinheiro dele, quanto desse dinheiro está retornando. Então, o empresário investe lá 5, 10 mil reais em mídia. Quanto está retornando essa mídia? Ele não consegue entender o ROI dessa operação. Na última quinta-feira, nós ali na nossa empresa, na consultoria, a gente promove encontro com esse grupo de lojistas. São empresários do mesmo setor, que falam a mesma língua, que têm dores muito semelhantes, faturamentos um pouco distintos, né? E faturamentos semelhantes também, que vai ali desde 300 mil até 3 milhões de reais no mês. Então, esses empresários se reúnem e a gente, nessa reunião, nesse grupo ali, a gente cria uma conexão, discutimos boas práticas do setor, o que facilita muito essa interação, porque o que deu certo para um pode funcionar para o outro, e vice-versa. Não são concorrentes. Não são concorrentes, são aliados. São aliados em torno do mesmo propósito, que é ter lucro e uma empresa, uma loja mais independente. E um dos temas que nós abordamos ali, que nós fizemos um workshop de marketing, por exemplo. E ali nesse workshop de marketing eu falei, pessoal, me dá o relatório de vocês aí que eu vou fazer uma análise das campanhas. E aí eu peguei alguns casos e eu comecei a olhar os relatórios de marketing. E eu olhei e falei, nossa, mas essa campanha aqui não é a campanha que vai trazer resultado. Essa campanha só gera visualização. Isso aqui é uma estratégia de branding, de awareness, né, que gera consciência. Não é para você vender. Então, isso aqui você está alocando verba, você está jogando dinheiro fora. Aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Fui explicando. Depois que eu expliquei tudo aquilo, os empresários viraram para mim e falaram, poxa vida, a ficha que caiu é que eu estou botando dinheiro fora, eu acho que eu estou investindo corretamente. Esperando o cliente vir. E eu estou fazendo uma lambança, estou jogando meu dinheiro fora. E eu confiava na agência que a agência estava fazendo o que você está me falando. E a ficha que caiu foi, eu preciso saber disso. Pelo menos para eu cobrar. Entender se estão fazendo o que é preciso ser feito. É o meu dinheiro. Entendeu? Não é sobre ir apertar os botões, né? Não é, exatamente. Mas é eu receber aquele relatório periódico, ou receber uma apresentação de resultado e eu entender. Falar, não, realmente nós estamos no caminho certo. Ou nós não estamos no caminho certo. Ou eu, dá licença, deixa eu contratar outra empresa que vai me dar o suporte que eu preciso. Eu falo assim, quando você não entende, eu sofri muito isso com marketing. Eu fui aprender marketing o ano passado. Eu estou indo para 12 anos de empresa. O ano passado que eu fui fazer, aprender de verdade. E eu fui aprendendo o botãozinho para entender, olhar lá os números. Eu não faço, mas fui aprender como é que faz. Eu era obrigado a acreditar em tudo que me diziam. Uhum. E o que dava errado, eu não sabia por que dava errado. E o que dava certo, eu não sabia por que dava certo. O que, na verdade, está dando certo?
O que, na verdade, está dando errado dentro do universo do marketing, né? Perfeito. E aí é muito diferente, né? Por exemplo, eu atuei muito tempo como mentor, como consultor independente. Eu não era um empresário, né? Então, há alguns anos, eu formei um time, uma estrutura, e a gente está buscando escalar aí o negócio. Nós estamos escalando o negócio. Se Deus quiser, até o final do ano, nós vamos dobrar o tamanho da equipe. Nós vamos crescer 400% até o final do ano, com relação àquilo que a gente propôs no início. Então, esse crescimento está sendo consolidado. E o desafio, meu próprio desafio, mesmo tendo ajudado empresários por muitos anos, eu sinto na pele hoje o que antes eu entendia, aconselhava, validava dentro de uma metodologia, mas hoje falando como empresário, é extremamente desafiador. E aquilo que eu não tenho de competência, eu preciso desenvolver para que eu possa aplicar isso. Então, assim, existe um abismo de diferença entre o Cid quando não é empresário e o Cid empresário. Entre dar conselhos e vem cá, deixa eu contratar agora, né? E deixa eu fazer, entendeu? Por mais que você faça e aconselhe e valide, hoje eu sinto na pele, e inclusive isso me ajuda muito, agora como CEO do meu próprio negócio, quem está mais envolvido na operação é o meu time de consultor que toca os projetos, eu sou o coordenador ainda, porque tem esse cuidado do nível da qualidade, do acompanhamento, mas é um outro cenário. E o que a gente vê é exatamente isso. Então, se for sintetizar para você e para a audiência aí que nos assiste, quais são as competências que o empresário precisa dominar dentro da gestão? Vamos lá, como a gente começou falando, Sim. Marketing é uma coisa que é importantíssimo o empresário entender pelo menos as métricas e se aquele canal de aquisição está sendo feito da forma correta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o empresário precisa entender que a boa parte dos empresários negligenciam, porque dá trabalho, mas é entender de financeiro. Tem empresário que fala, eu quero vender mais. Eu falo, amigo, você não quer vender mais, você quer lucrar mais. Nem sempre para lucrar mais você precisa vender mais, você precisa vender melhor, talvez, aquilo que você está vendendo. Então, se você vender melhor, com uma margem melhor, se você comprar melhor, você pode até vender o que você está vendendo hoje, vender R$ 1 milhão, ok, não precisa vender 2. É pegar esse 5% de margem líquida e transformar em 10. Você vai pagar menos imposto, você vai ter menos funcionários, menos dor de cabeça, menos estrutura, menos capacidade de fluxo de caixa, com o mesmo resultado, ou até mais, lucro. Então, entender de financeiro, tá? Entender o que é um fluxo de caixa. Olhar para esse fluxo de caixa, porque o caixa é o rei do negócio. Se o caixa é o rei, o cash is king, né, aquela frase em inglês, se o caixa é o rei, como é que eu não olho para esse caixa? Porque não é o cliente. Eu falo, não é o cliente quem manda no negócio. Quem manda no negócio é o caixa. Perfeito, perfeito. Porque por quanto é que você vai vender? É o caixa que manda. Perfeito. E quem sustenta o negócio, quem deixa o negócio, a empresa robusta, é a disponibilidade financeira que essa empresa carrega. É a liquidez dessa operação. Não é? É a capacidade de você ter lá uma reserva de oportunidade para aproveitar a oportunidade ou para proteger o teu negócio. Então, se a empresa que não gera caixa, esquece que a empresa estagnou, está trabalhando em vão. Poxa, eu fico indignado quando eu olho uma operação robusta, um empresário ralando, e eu falo, quanto é que deu de lucro? Não deu lucro. Como é que não deu lucro, amigo? Vira CLT, então. Aí trabalhar, porque no final do mês você vai trabalhar, o salário vai cair na tua conta e vai ter mais resultado. Com muito menos dor de cabeça. A empresa foi feita para dar resultado, foi feita para dar lucro, foi feita para distribuir dividendos. Se o negócio não está dando resultado, porque tem alguma coisa errada... Tem, e precisa ser sarado. Sem dúvida, com urgência. E tem empresário, eu vejo assim, alguns tão acomodados que dá vontade de dar um chacoalhão e falar, amigo, tem coisa, você está fazendo coisa errada. Eu acredito assim, Sidney, tem os acomodados, mas tem aqueles que não entendem o que está dando errado. Eles realmente não entendem. Por quê? Porque eu estou fazendo de tudo para poder dar certo. Então, eu estou trabalhando, eu estou investindo tudo no marketing, eu estou prospectando mais, eu estou fazendo o meu melhor. E não está dando certo, a pessoa não entende por que é que não está dando certo. E eu quero puxar um gancho agora. É verdade que as pessoas precisam entender de todos os departamentos dentro da empresa, né? Do marketing, da gestão do caixa, que mais? Quais são as gestões que você prioriza dentro lá? Ali é o marketing, o financeiro, ele precisa entender das métricas de vendas, entender ali os indicadores, faturamento, margem, CMV, entender essa performance, ele precisa ter isso na palma da mão dele todo mês, esses indicadores. E os indicadores da operação, né? Certo. Então, de forma macro, são os principais
norteadores que esse empresário precisa ter na palma da mão dele, ele interpretar aquilo e saber para onde está indo a empresa dele. Porque quem não mede, não gerencia, isso não fica no escuro. Perfeito. E aí, isso daí está no nível daquela empresa lá que está na quarta fase, que é a empresa que está acontecendo, que está fluindo, né? Que é a empresa de sucesso. Certo? Esse é o padrão de olhar para número. Mesmo pequena, a empresa pequena já precisava olhar para isso. Não é? Mas isso vai se agravando à medida que a empresa vai se desenvolvendo, esse empresário desenvolver essa capacidade de olhar para esses números, interpretar esses números e tomar as melhores decisões. Então, essa empresa é a empresa que tem que acontecer. Deve ser, né? Mesmo na pequena ou na grande, em todas deve ter esse gerenciamento. Agora, o seguinte, para que tudo isso aconteça, Sidney, tem um fator determinante aí. Vamos falar de pessoas? Vamos falar de pessoas, né? Sim, sem dúvida. Então, aí o dono precisa cuidar dele, precisa cuidar de que ele tem que buscar conhecimento sobre todas essas fases, mas ele nunca vai conseguir fazer sozinho. Ele precisa de uma equipe, ele precisa de alguém, um parceiro, seja um sócio, seja um líder, um gerente, um gestor que vai acompanhá-lo. E aí começam outros problemas, né? Vamos falar de equipe? Quais são seus conselhos aí para um dono de empresa, para ter um bom gestor, para ter uma boa equipe? Boa. Sempre digo, e eu comentei aqui já, que o líder também é reflexo do dono. Então, a primeira coisa, se eu quero ter uma boa equipe e formar bons líderes, eu preciso ser um bom líder como empresário. Então... Opa! O que é ser um bom líder? Boa pergunta. Ser um bom líder, vamos lá, vou falar aqui algumas características de um bom líder. Um bom líder precisa saber ter conversas difíceis. Você já começou pelo difícil. Eu, por exemplo, tem um cliente que a gente estava conversando na semana passada, e aí eu falei para ele, olha, você precisa dar um feedback para o teu colaborador, que ele está com uma baixíssima performance, porque ele estava lá com um problema pessoal. E eu percebi na expressão desse cliente a dificuldade dele de sentar com o colaborador e fazer um simples feedback. Falar a realidade, olha, não estou satisfeito com o teu desempenho, a minha expectativa com relação à sua performance é essa, e você está entregando muito abaixo disso. Eu preciso e a empresa precisa de você, porque se você não entregar, a minha empresa não pode deixar de entregar, porque você não está alinhado. Conversa difícil. Eu vou ter que ser realista. Então, a principal, olhando assim para uma característica de um bom líder, ele não pode ter medo do funcionário, não pode querer agradar, ser bonzinho, querer agradar todo mundo. O bom líder não é aquele cara que eu te amo, dá um abraço, um beijo. Eu adoro você, nossa, ele é um amor de pessoa. E aí ele não se posiciona. Então, eu vou tocar numa ferida aqui, tá? O meu público e o seu público, eu sei disso, é um público cristão. E a gente, como cristão, tem que amar ao próximo. E a gente, como cristão, eu tive esse defeito durante muito tempo, que isso daqui era a minha família. Uhum. A minha empresa, nós aqui somos como uma família. E aí, uma família, mãe... Deus é mais. Então... Eu sempre digo, né? Uma coisa é você ter um time, outra coisa é ter uma família. Com relação à família, eu sempre digo, não contrate ninguém que você não pode demitir. E como é que você bota lá a família para empreender com você? Ok, maravilhoso, porque são pessoas de confiança, sangue do meu sangue. E aquele que não é seu sangue, você coloca e fala para ele que ele é família. Pois é, aí descaracteriza o que é um negócio, porque o negócio eu formo um time. Um time, cada um tem um papel, uma responsabilidade, se não entregou o resultado, dá licença, substitui, troca. E aí, com relação a isso, a gente fala de posicionamento. Quando eu falei de feedback, que é uma característica que o empresário tem que saber conversar. O empresário não sabe conversar. Não é sobre brigar. Não, é ele ser realista, ele saber colocar as palavras, ele ter um bom diálogo, uma boa comunicação. Porque não parece que essa é a impressão de que quando ele vai chamar para o feedback o funcionário, que ele vai brigar com o funcionário, que ele vai reclamar mas essa vai reclamar da pessoa, vou falar mal de você, né? E eu estou falando da cabeça do cristão. Uhum. Eu não posso falar mal, eu não posso brigar, eu não posso ofender, né? E aí eu não falo? É uma má interpretação, até fazendo esse vínculo que você fez aí com relação a fato de ser cristão, com relação à Bíblia e tudo mais, pegar Jesus, que foi o maior exemplo de liderança que já existiu, Jesus se posicionava. Então, Jesus sabia ensinar, sabia aconselhar. Jesus é Jesus, né? Jesus é Deus, ele é tudo.
Então, assim, mas ele sabia se posicionar. Então, se nós olharmos para o posicionamento de Jesus quando ele chegou na porta do templo e viu comerciantes, mercadores comerciando ali naquele lugar, ele veio e veio destruindo tudo, se posicionando. Então, o líder precisa fazer isso. Ou quando ele se posiciona com os apóstolos, com Pedro, que falou com Pedro, homem de pouca fé. e firme. Então o empresário precisa ser firme, ele precisa se posicionar e assumir a posição dele de liderança daquela equipe. Não é sobre ofender a pessoa. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o empresário que não se posiciona por ser cristão e tudo mais, ele está sendo omisso. Ele não está vestindo a camisa, ele não está cumprindo o papel que ele foi confiado. E aí, ele fica fraco, um líder fraco, um empresário fraco, e o time faz o que quer, né? Então, é um padrão ali, precisa se posicionar. Não, vou dizer que é simples e nem fácil, não é fácil fazer isso. Tem muitos que detestam demitir por falta de posicionamento, por exemplo. Então, e demitir, eu já fiz várias demissões, demitir é muito difícil, vou dizer que é uma das coisas mais desafiadoras para o empresário. Hoje, para mim, é extremamente tranquilo, porque nós fazemos uma avaliação da cultura, está alinhado com a cultura, fica, não está alinhado, sai e está tudo bem, essa pessoa pode prosperar em outra empresa. Agora, isso também envolve posicionamento, e o que eu mais vejo é empresário sustentando pessoas que têm um desempenho muito abaixo do que deveria, primeiro, por não desenvolver a pessoa, e segundo, por mesmo entendendo que a pessoa não pode entregar o resultado que ele espera, ele prefere empurrar com a barriga. Um vínculo afetivo. Ele prefere procrastinar, e é aquele empresário que fala, mas eu sou muito coração. Eu sou mas pouca ele razão. pode, né? Eu sou pouca razão, sou muito coração. E aí ele não se posiciona. E quem sofre, porque a matemática não perdoa, né? É o caixa, é a empresa, é o resultado. Então, um bom líder, ele tem que dar bom feedback, tem que ter boa comunicação, ele tem que assumir esse posicionamento de líder, de tomar decisões difíceis, de jogar limpo com a equipe. E ele tem que ter a capacidade também de mostrar a visão do negócio. Isso seja o líder, seja o gerente, seja qualquer tipo de gestor, de pessoa que exerce gestão dentro da empresa. E o empresário tem que mostrar, time, nós estamos dentro desse barco chamado empresa. Cada um tem uma função dentro dessa embarcação. Um está lá remando, o outro está levantando a vela, e eu que sou empresário estou aqui, no timão do barco, estou direcionando essa embarcação lá para aquela ilha. Está vendo aquela ilha lá? É uma ilha paradisíaca, maravilhosa, tranquila, com água cristalina, com alimento. Nós vamos para lá. Sabe o que vocês vão ganhar com isso? Vocês vão ganhar isso, isso, isso e isso. Vocês vão participar disso. Então, nós vamos se dedicar. Quem está remando, que dê o seu melhor. Quem está levantando vela, perceba o vento e direcione o vento para a vela para o lugar certo, para que a gente chegue lá. E eu vou guiar essa embarcação. Quem está comigo? Vamos. Quem não está comigo, se retira, desce, porque aí é peso para os outros que estão remando. Então, se eu tenho alguém lá, fala, estou cansado de remar, vou parar. Aí todo mundo tem que fazer mais força, porque tem alguém que está remando. Então, fazendo uma analogia, tem que estar junto, tem que vestir a camisa. Isso é um time, pega um time de futebol. Aí o goleiro, poxa, não treina, falta no treino, no jogo não dá o melhor. E aí o time todo, a escalação toda está se aplicando e dando o seu melhor, enquanto um ou outro. Tem um livro, acho que é Empresas Feitas para Crescer, que fala as pessoas certas dentro do barco, tirar as pessoas do barco. E eu vejo assim, uma crença também, outra crença que parece uma prática, mas ela é uma mentirinha, ela é disfarçada. Porque tende assim, no time sempre tem os que são ponta, né, os que entregam e entregam até mais. Tem aqueles que entregam na média, sempre vai ter aquele que não entrega. Eu já ouvi isso diversas vezes. Que tem o melhor, tem o mediano e tem... Mas por quê? Por que a gente tem que aceitar aquele... Eu tinha um gestor que falava assim, não, mas em todo time tem o lanterninha lá, o que não entrega, mas é o que entrega muito abaixo, tem que ter ele. Eu falei assim, eu nunca concordei com isso, isso não é uma verdade. É uma prática, mas não é uma verdade. Não é mesmo? Sem dúvida. Aí é uma visão da gestão do negócio. Se eu quero formar um time, você começou falando sobre um time de alta performance, e aí eu tenho alguém que está dentro do meu time que tem uma baixa performance. Prejudica todo o resto. Ele vai derrubar. Não, ele vai contaminar o time.
pega lá uma batata podre e apodrece o saco inteiro. Então, se eu tenho alguém que não está alinhado com a minha cultura, e aí é uma palavrinha que a maior parte dos empresários fala, poxa, o que é isso? É de comer? Cultura, o que é cultura organizacional? E aí ele não entende isso. Aí ele deixa alguém lá que não tem alinhamento nenhum com uma cultura de sucesso, e essa pessoa, ela arrebenta com o time, inconscientemente ou conscientemente. O empresário que é passivo e permissivo, né? Porque quem está na média é medíocre. Se eu tenho alguém que está muito abaixo da média, vai puxar meu time para a média. E aí eu tenho um time mediano, medíocre. Eu tenho uma história de medíocre. Eu trabalhava na concessionária e eu era novinha. E o gerente falou assim, fez uma reunião, era um gerente novato, e ele tinha todo o jeito dele lá de falar sobre bater meta, e tinha um golfinho saltitantes, e a gente ria até hoje quando a gente lembra desse gerente. E ele falava assim, vocês têm que visualizar os golfinhos saltitantes, né? E ele falava assim, vocês são medíocres. E ele falava de uma forma que medíocre parecia uma ofensa. Né? Vocês são medíocres. E eu não entendi aquele contexto, né? E eu sempre curiosa sobre as coisas, falei assim, eu vou procurar no dicionário, porque não é possível que esse cara, nessa posição, numa concessionária que nem essa, ele está me ofendendo. Então, eu quero entender o que ele quis dizer sobre isso. Foi para o Aurélio, medíocre. Né? Isso faz bastante tempo, né? Não tinha internet. Não do jeito que tem hoje. Medíocre, pessoas medianas. Pessoas medianas. E falei, puxa, a maneira como ele colocou doeu. Só que ser mediano dói. Ele tem toda a razão. Ser mediano dói. E ficar na média por muitas vezes, ficar na zona de conforto. Na zona de conforto, do jeito que tá bom, o meu salário do jeito que tá ok, atende a minha demanda. O vendedor, por exemplo. Poxa, tá bom essa comissão, esse resultado, porque para eu ter mais resultado eu vou precisar me esforçar mais. Isso é uma lapidação da cultura. O empresário tolera isso, ele está tolerando uma cultura medíocre dentro do próprio negócio. E aí, o que acontece? Quando uma empresa cresce, quem cresceu não foi a empresa. Quando uma empresa aumentou o faturamento, aumentou o lucro, quem cresceu e quem tem mais resultado não é a empresa. Primeiro é o dono, porque o mérito, assim como o ônus é a responsabilidade dele, o bônus também. Então, quem cresceu foi o dono. Depois foi a liderança. E depois foi o time. Então, para eu ter resultado diferente, eu preciso fazer coisa diferente. Se essa empresa teve resultado diferente, pode ter certeza, não é o acaso. Alguma coisa boa aconteceu dentro dessa estrutura e quem cresceu, quem se desenvolveu, quem é responsável é o time todo. E onde é que está a chave da liderança nesse time que entrega ou que não entrega? Vamos falar sobre cobrança. E que eu sei que a palavra nem vai ser cobrança, né? Como é que é essa cobrança, esse acompanhamento desse time? Como que tem que ser a cabeça desse líder, né? Aqui na posição do meio já, né? Esse dono que já se preparou e que tem um gestor, que tem um líder com um time que entrega ou não entrega. Agora veio para a pessoa-chave aqui do líder. Como acompanhar esse time, como cobrar esse time, como incentivar esse time. Como tem que ser esse líder? Boa. Você falou das pessoas, da conversa difícil. O que mais que falta ou que precisa ter esse líder? Perfeito. Primeira coisa, número 1. Como eu posso, como gerente ou líder de uma organização, de uma empresa, ele pode construir um time de alta performance para entregar mais resultado? Essa é a pergunta, né? Passo 1. Ter uma cultura definida, clara e compartilhada com todos. Cultura, principalmente os comportamentos. O que é tolerável nesse time e o que não é tolerável. E aí são os valores dessa minha empresa. Qual é a minha visão de futuro? Ou seja, time, aonde nós vamos chegar? Qual o nosso alvo? Qual a nossa meta? Qual nossa visão de futuro tangível, específica, mensurável, atingível, relevante com data? Smart. Qual é essa visão? Não é? E qual é a nossa missão todo dia? Por que nós estamos aqui? Qual a essência? Qual o propósito do nosso trabalho? Então, vou atravessar seu pensamento. Vai lá. Você como consultor, como mentor, né? Você pega empresas que vão entrar na fase de mudança. Porque uma empresa que já está com uma cultura, tem uma cultura estabelecida, é uma coisa. A verdade que você pega são empresas que estão com culturas estabelecidas? Não. 95% das empresas não estão. Tem um quadro bonito na parede da missão, da visão e dos valores, mas o primeiro empresário não entende nem o que é aquilo.
acha que aquilo é para o cliente. Segundo, se perguntar para qualquer líder dentro da empresa, ele não faz a menor noção de quais são os valores da empresa e muito menos quem está na operação. Então, agora eu quero que você pegue para essa empresa que precisa mudar, porque é a realidade de 90% do seu público, e eu tenho certeza que é a realidade também aqui de 90% de quem está nos assistindo. Então, quando vai colocar essa direção, o líder não sabe, porque ele não está vivendo essa cultura ainda. Agora vamos estabelecer essa cultura. E até para a gente falar assim, eu preciso tomar 2 litros de água todo dia, eu tenho que me cobrar todos os dias, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, e como fazer esse líder, e como esse líder fazer esse time viver aquilo que não estavam habituados até então. Boa. Então, número 1, eu preciso ter a base. O alicerce é a cultura organizacional. Definir a cultura, tá, agora eu preciso estabelecer rotina e eu preciso estabelecer padrões de trabalho e padrões de acompanhamento. Opa, vi ouro aqui, hein? É isso aí, rotina. Rotina é hábito, né? Aquilo que você faz todo dia. Então, a empresa que não tem processo, não tem essa cultura definida e acordou, decidiu que a partir de agora eu vou fazer. O que tem que mudar? Primeiro é o norte. Boa. Se eu entendi onde eu quero chegar, qual é o resultado que eu quero ter e quais são os comportamentos que eu preciso ter dentro do negócio. Definir isso, eu vou estabelecer a minha frequência de comunicação com o meu time e acompanhamento. Então, vamos lá, de forma bem específica aqui. Vamos lá, definimos cultura. Ok. Agora eu preciso definir quais são os indicadores que vão mostrar se eu estou indo para a direção certa. Tá, vou pegar um exemplo bem específico. Eu quero aumentar 50% do meu faturamento. Maravilhoso, quero aumentar 50% do meu faturamento. É atingível, é possível, eu tenho demanda. Vamos fazer acontecer? Vamos. Time, vamos fazer? Vamos. Quais são os comportamentos? São esses. Vamos lá. Passo número 1. Se eu preciso faturar, vou colocar aqui, R$1 milhão no mês, quando eu preciso faturar por semana? Quanto eu preciso faturar por dia? Quantos clientes eu preciso atender? Qual o meu ticket médio? Qual a minha margem de lucro? Peguei isso, tá, eu vou desdobrar e eu vou chamar meu time. Uma vez por semana eu vou fazer uma reunião. A maior parte dos empresários das empresas fala, poxa, eu não tenho tempo para fazer reunião, eu nem sei como fazer reunião, e as minhas reuniões são conversas de corredores improdutivas. Não sei como fazer reunião. Se a reunião não serve, não tem foco em resultado, é perca de tempo. Então, se eu tenho indicador, o que eu vou fazer? Vou fazer bem na prática, que é a analogia. Então, eu sou dono, vou pegar meu gerente. Tu tem uma reunião semanal com um time comercial e você vai compartilhar com eles como é que está a performance do teu time. Você vai falar de vendas, você vai falar quanto vendeu até agora, quantos clientes atendidos, como é que estão os números ali do comercial. Vou dividir com o meu time. E vou falar, time, até agora a gente teria que ter vendido 250 mil. Nós vendemos 200. O que está abaixo? É o ticket médio ou são os pedidos? E aí eu vou começar a olhar também a performance individual do meu time. Poxa, eu tenho 5 vendedores. Eu sei quanto cada um deveria ter vendido. Eu sei que 2 têm alta performance, mas 3 estão com baixa performance. O que esses 2 estão fazendo que esses 3 não estão fazendo? Comportamento. Aí entra feedback. João, Maria, Matheus, senta aqui. Vamos lá. Você, primeiro. Que resultado você está tendo? Você está com sua venda baixa porque você atendeu pouco cliente. Como é que um que trabalha a mesma quantidade de horas que você está atendendo metade dos clientes que ele? E eu começo a identificar a oportunidade de melhoria do desempenho, do desenvolvimento, do comportamento individual de cada membro do meu time, porque o mês é reflexo das semanas e as semanas são reflexo do dia. O dia é reflexo do que você fez no período da manhã e do que você fez no período da tarde. E o período da manhã é muito fácil de gerenciar. Exato. Então, assim, eu falo ali de manhã e depois esquece, né? Então, o que acontece? É fundamental que o líder acompanhe. Eu falo, eu não estou nem aí, quando eu fico, para o empresário entender, eu falo, não estou nem aí para o seu faturamento. Eu não estou nem aí para o faturamento, porque faturamento é consequência. A venda é consequência. Porque o que eu vejo é o empresário botar a meta. Eu quero faturar 2 milhões. Como é que faz para fazer 2 milhões? Você está batendo 2 milhões? Não estou batendo 2 milhões. Quantos clientes você precisa atender para bater 2 milhões? Não sei. Qual o ticket médio? Não sei. Qual a tua taxa de conversão? Não sei. Qual a chance de bater? Então, amigo, você tem um sonho, você não tem uma meta. Então, o
que acontece? Tem que ter rotina. E eu desdobro isso, trago isso por dia, por membro da equipe. Aí é o papel da liderança. Porque enquanto eu estou vendo que tem alguns membros do meu time que têm uma boa performance, tem outros que, poxa, não está entregando nada. Se der, nada. deu. Se não deu, não deu. Eu tentei. Exato. E aí envolve o quê? Fazer a reunião semanal de resultado, a gente chama de reunião semanal, weekly, e eu transformo a reunião semanal numa reunião diária, eu pego individualmente, um a um, vou falando individualmente, tiro um tempo, 15 minutos, 20 minutos, valiosíssimos. Então, na nossa empresa, por exemplo, segunda-feira é o dia das reuniões. Eu passo ali das 8 da manhã até 2 horas da tarde, uma reunião atrás da outra. Reunião com o time de cultura, com o meu time, né? Reunião com o meu time de cultura, depois eu faço reunião comercial e repasso todos os leads do nosso funil. Por que fechou? Por que não fechou? Não é? Depois eu faço reunião de marketing, valido a performance das campanhas, quantos leads trouxemos. Depois eu faço uma reunião com os consultores para olhar para todos os projetos, como é que está o desempenho desses projetos. E depois eu faço uma reunião de financeiro. Então, uma vez por semana, eu olho para os indicadores como CEO do negócio, eu sou o diretor que toca a operação, preciso saber disso. Para onde está indo a minha empresa. E o que estiver dando errado, porque às vezes na visão deles eles não enxergam o que deu errado, por que deu aquele gargalo, por que nessa semana não conseguiu atingir, né? Mas aí você, com a tua visão, você consegue falar assim, olha, o que está errado pode ser isso aqui. Exato, porque eu estou olhando o número. Então, eu vou olhar ali para o time comercial e vou falar, ó, nós não estamos batendo a meta porque tem pouca demanda de lead, ou porque a nossa taxa de conversão está baixa. Não é uma realidade de mercado. Não, aí você falou tudo, me faz recordar o seguinte, essa é a principal queixa, e eu vou até te dar um exemplo. Recentemente fiz uma reunião, estava ali acompanhando um cliente, um projeto, que o empresário falou, olha, minha empresa é muito dependente do agronegócio, e a minha demanda caiu muito, porque o agro está sofrendo com uma questão de governo e tudo mais. Eu falei, tá, ok, quantos clientes você atendeu esse mês aqui? Em relação ao mesmo período do ano passado? Não sei. Então, espera lá. Então, não posso afirmar que a tua empresa caiu a demanda. Vamos olhar para os números? Vamos. Olhei o número e eu entendi que a empresa dele atendeu 8% mais clientes do que o mesmo período do ano passado. Eu virei para ele e falei, a sua empresa não está com baixo fluxo de cliente na loja. É uma ilusão. Porque a matemática, o número está falando que você atendeu mais clientes. Como é que pode você falar que a tua demanda caiu se você atendeu mais clientes? Sua demanda não caiu. Ah, mas caiu minha venda. Vamos lá. O teu ticket médio caiu. Ou seja, você está vendendo menos para os clientes que estão entrando. Ticket médio corresponde muito ao fator interno, porta para dentro, porque é a capacidade do vendedor de agregar novos produtos àquilo que está sendo vendido. Então, eu falei, uma coisa é você virar para o teu time e falar que está vendendo pouco porque o mercado caiu. Me fala, o que o vendedor pode fazer para mudar o mercado? Zero, nada. Porque quando o vendedor entende isso, todo mundo fica de bracinho cruzado, falando, então vou esperar o mercado melhorar para a minha venda melhorar. Não é culpa minha. Não é culpa minha, mas o ticket médio é. Então, essa narrativa que você está contando para você e está multiplicando para a tua liderança e para o teu time, está fazendo com que o teu time fique de braço cruzado na zona de conforto. E fazendo isso, o ticket médio caiu. E o pior é assim, né? Porque é uma verdade que, por exemplo, no seu caso aqui, né? Nesse caso, o agro realmente está tendo um sofrimento aí de mercado e aí eles pegam essa verdade para levar para dentro para aceitar o resultado ruim. E normalmente é algo que os empresários do mesmo setor compartilham essa narrativa. Sim. E o que é interessante na nossa base de clientes? A gente tem clientes no Brasil todo e coloca esses clientes numa sala para discutir no mercado, para falar 80% dos nossos clientes cresceram abruptamente no primeiro trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre de 2024. Aumentaram o faturamento, aumentaram o lucro e aumentaram o resultado, caixa. Como? E aí eu escuto todo dia, mas o mercado está muito ruim. Eu falo, não, amigo, não está ruim. Será que é você que não está ruim? Será que é você que não está olhando para o que deveria? Será que é você que está olhando para a tempestade, para as ondas, e você não está olhando para o seu barco, que você deveria estar virando ele para uma direção diferente? Então, eu entendo isso. Lógico que o mercado dificulta, o governo dificulta. Mas tem o posicionamento. Só que reclamar da tempestade nunca fez bom marinheiro, né? Não. Então, Eu vou até fazer uma comparação aqui na loja.
Para quem não sabe, a gente tem uma loja de veículos, Mirage Veículos, aqui em Hortolândia. E aí é o seguinte, né? A gente também sofre porque tem toda a questão financeira. Eu não vendo carro, eu tenho que vender carro e depois eu tenho que convencer o banco a vender o dinheiro para o cliente. Perfeito. 70%, 65%, 70% tem uma pequena variação aí dos clientes usam de financiamento como parte de pagamento. Né? Então, eu dependo do mercado financeiro de liberar crédito e de taxa de juros. E aí, o que aconteceu? Começo do ano, aquele auê do Pix, né? O vídeo do Pix, tá, secou. O mercado fez assim, né? Sumiu, o crédito sumiu, o cliente não queria mais fazer endividamento a longo prazo, que o carro é a longo prazo. E aí, os vendedores começam a perguntar para os operadores de banco, né? Que eles vêm aqui, visitam todas as lojas. Então, quem que é que conta como é que estão os vizinhos, né? O operador do banco. Como é que estão nas lojas? Como é que estão aí no mercado? Ah, porque tá difícil para todo mundo, é porque tá ruim, Só que eu tô com o olho aonde? Com a galera da mentoria. A gente também faz mentoria com loja de carro, né? Que é especializada também para o setor, né? Exato, igual você faz para construção civil, a gente tem uma mentoria de lojas de veículos que estão dando certo, né? E aí teve uma pessoa que veio falar para mim, então, André, olha, isso não conforta, mas é assim, né? A gente puxou lá no rating, lá como é que está, e a nossa loja é a que vendeu mais no mês de janeiro. Eu falei assim, mas isso não é novidade para mim, porque a nossa loja sempre foi a loja que vendeu mais. Então, proporcionalmente, se caiu, a nossa tem a obrigação de ser a que vendeu mais. Mas eu não estou nem aí por quanto é que os outros venderam. A verdade é, aqui na nossa cidade, quantas pessoas compraram carro nesse mês? Eu quero saber por que elas não compraram aqui. É isso. Perfeito. Esse é um princípio e uma mentalidade do crescimento, que é quanto mais difícil fica, mais esforço eu faço. Porque imagina, se eu tenho um bolo e agora o mercado mudou, diminuiu, e o meu mercado não é mais o bolo inteiro, é 70% desse bolo. A concorrência aumenta em cima dos 70%, porque o volume de concorrência é o mesmo, para uma disponibilidade menor. Quando a disponibilidade é menor, o meu esforço tem que ser maior. Eu preciso investir mais em mídia, eu preciso performar mais o meu time para aumentar a taxa de conversão e aproveitar mais dos orçamentos, para que eu não perceba esse impacto no meu faturamento. E aí, o empresário que não prospera, ele faz o quê? Está fraco, ok, não tenho o que fazer, eu vou sentir mesmo e está tudo bem, porque eu não estou sozinho nessa, está todo mundo no mesmo barco. E não é, nem todo mundo está... O barco é só seu, amigo. Cada um está no barco, amigo. O barco é só seu. É isso. Você tem o seu barco, você tem que se dedicar a fazer a coisa acontecer. Agora, dá trabalho, né? Dá trabalho... Mas e aí, esse empresário ia ter trabalho mesmo, né? Ele ia. Então, e aí o time compra a ideia do dono e de novo volta a culpa para o dono, né? Exato, porque é o dono que multiplica a visão dele. E aí, quando eu falei para esse empresário, ele viu e falou, poxa vida, quer dizer que eu estava com uma narrativa que só está prejudicando o meu negócio e o número. E aí a questão de olhar para indicador, né? Para não ficar no escuro. A verdade dos números. Tem que olhar. Tem que olhar. Eu sou, não é nem pelo fato de ser empresário, mas também por ser engenheiro. Que olha para número, para matemática. Não, tem que ter número, André. Tem que ter. Quem não mede, não gerencia. Gerenciar é tomar as melhores decisões. E ter número não é só ter sistema. Porque tem empresário que fala, eu pergunto para ele, quanto é que foi teu lucro bruto? Ele vira e fala, eu não sei, mas está no meu sistema. Está no meu sistema? Amigo, não tem que estar no teu sistema. Se é uma coisa que, na teoria, você deveria estar olhando para isso toda semana, ou quiçá até todo dia, você saberia. Não está olhando. Não está olhando. Se você não está olhando, significa que você não tem rotina. Se você não tem rotina, significa que você não tem cultura. Se você não tem cultura, você não tem gestão. Veja, um simples fato do empresário não saber o número do negócio dele demonstra que ele não tem estrutura gerencial dentro da empresa. E se ele não tem estrutura gerencial, ele está deixando muito dinheiro na mesa. E aí ele está na rotina lá, voltando bem lá no começo do nosso episódio, entre aqueles que vão ter sucesso e aqueles que não vão ter sucesso. Exatamente. E olha só, e sucesso não é quando fatura. O que eu mais vejo são empresas no nosso setor que faturam milhões e ainda assim não tem tanto resultado quanto poderiam ter. Uau. Veja, vendendo muito, mas com pouco lucro. O setor é varejo, o varejo tem margens apertadas. Então, tem empresas às vezes menores, com uma operação mais estruturada, com um empresário que tem gestão, que tem liderança, com lucro, com resultado. E nesse aspecto,
Muda o jogo. Por exemplo, eu estou falando aqui, nós fizemos reunião de resultado com todas as empresas e avaliamos o primeiro trimestre desse ano versus o primeiro trimestre do ano passado. Eu tenho vários cases de sucesso, mas assim, muito case. A gente só não gera case de sucesso com o empresário que é negligente. E aí esse cara às vezes paga e não bota a mão na massa, que é a minoria, porque nem fica na minha base de cliente. Então, quer ficar com a gente, tem que botar a mão na massa, e botar a mão na massa vai ter resultado. E a gente monta uma sistemática do consultor estimulando, não é só o consultor cobrando, mas é o consultor às vezes pegando a mão na mão mesmo para executar, para fazer, para ter resultado. E aí, é quase impossível do empresário não ter resultado, só se realmente esse cara... E o que a gente viu foi 80% dos empresários aumentaram significativamente o resultado. E às vezes empresários que entraram na nossa consultoria com 2 meses, com 2 meses. Ontem mesmo fiz uma reunião com o empresário que está lá. É o 80-20, né? O que, às vezes pequenas mudanças geram resultados imediatos, não é? Imediato. E ontem mesmo eu falei com eu gosto sempre de ouvir os clientes, né? Mesmo que às vezes não toque ali mão na massa com algumas coisas, eu gosto sempre de ouvir. E eu gosto muito de estar envolvido com essa parte comercial dos negócios, das lojas. E aí ontem uma empresária, ela falou, Sidney do céu, primeiro mês que a gente está com vocês aí, eu estou atordoada. Atordoada, porque é tanta coisa que nós estamos fazendo, porque ali no nosso time tem lá um consultor de RH, um consultor financeiro, um consultor comercial, todo mundo se envolve, cada um cuida de uma área, e o empresário falou, estou atordoada, porque tem um monte de coisa que eu achei que estava bom e que não está bom. Aí eu virei para ela e falei, tu acha que isso é bom ou é ruim? Ela falou, é ruim, porque eu estou vendo que tem um monte de coisa ruim, mas é muito bom, porque eu não tinha a menor consciência de que eu precisava desenvolver isso, e agora que eu estou dentro e vocês estão me ajudando, eu entendi. O copo não é meio cheio, né? Que tem muito para melhorar. Eu achava que o meu copo estava cheio, já não é, tá vazio, e eu posso encher muito mais, ou seja, eu posso aumentar muito mais meu caixa, muito mais meu resultado, aproveitar mais as oportunidades do negócio. Então, tem coisa que é rápido, André. Às vezes é um insight, é uma frase. Quer ver uma coisa que a gente faz que gera muito resultado no negócio? Precificação de produto. Sabe? O empresário está lá precificando, ele não dedica tanta estratégia, e não olha tanto para isso. Como a gente tem visão do mercado, a gente faz alguns ajustes, faz um ajuste, pum, gera um resultado absurdo. Outra coisa, comissionamento do time. Como é que você pode comissionar, participar do time? Isso é infalível. Ontem eu falei para um cliente, falei assim, de 10 clientes que a gente faz isso, 10 tem resultado. Eu falei para ele. Então, assim, não tenho dúvida que vai dar resultado. Normalmente o empresário paga lá uma comissão, uma bonificação com base na venda só. Aí o vendedor fica louco para dar desconto porque ele não quer perder a venda. A maior parte das lojas tem uma cultura de desconto, que vai fazer uma venda ali, ficou 550. Ele fala, não, eu faço 500 para você. Sem perceber, ele deu quase 10% de desconto. Então, assim, só que 10% de R$500, beleza, é R$50, mas 10% de 1 milhão é 10 mil. No ano, são 120 mil reais. Só que para o vendedor, ele não está olhando para o montante. Ele está olhando para aquela negociação que ele não queria perder. E às vezes o cliente não pediu o desconto, ele deu. Como é que você coloca isso na cabeça do vendedor? Implementando uma metodologia validada de comissionamento e participação, onde o vendedor não vai só olhar para a venda, ele vai olhar para a qualidade da venda. E esse tipo de coisa a gente faz ali, nós fizemos com uma empresária no primeiro mês, que ela saiu de uma margem bruta, por exemplo, de 31% para 38%. 38,5%, ela aumentou 7,5%. E ela fatura R$1 milhão. Uau! Eu falei para ela, chama Camila, eu falei, Camila, no primeiro mês, 1 milhão faz aí 1 milhão vezes 7,5%, 7,5%. Não é? Então, assim, é um absurdo de resultado no primeiro mês. Se fosse 10%, seria 100, dá R$75 mil mês. Com uma pequena mudança. Uma pequena mudança. Um pequeno ajuste. E um ajuste também do comportamento do time, porque você remunera o time de forma estratégica. E custa barato, né? Porque esse comissionamento do time, quanto que é em relação aos 70 mil? Então, eu tenho 70 mil a mais. Se eu pegar 10 mil e distribuir a mais para o meu time, eu ainda tenho 60. É muito barato. É ganha-ganha. E aí é um outro erro dos empresários que fracassam aqui, desse lado. É empresário que fala, não posso pagar mais para o meu time. Eu tenho que pagar mais. Se esse time me trazer, é ROI, a mentalidade do empresário é retorno sobre investimento. É o que eu explico para o empresário quando fecha o negócio com a gente. Fala, a tua mentalidade é o seguinte, tu tem que pagar a gente com dinheiro novo, não com dinheiro atual, o dinheiro velho.
Porque nós vamos implementar a metodologia para que você gere mais resultado e viabilize a operação. Não é? E é ilógico você fazer coisas novas, você precisa fazer um monte de coisa. É ilógico você não fazer isso e não ter resultado. Se você abraçar a causa e executar e fizer o que precisa ser feito, porque não tem atalho também, óbvio que você vai ter resultado. Então, simples, a empresária pegou e implementou um método de comissionamento e meritocracia, trouxe para o time, com um mês ela gerou. E assim, estou te falando esse exemplo, mas com toda a sinceridade, a grande maioria tem muito resultado, os meus clientes validam isso e falam, né? A gente vê na prática o número, né? Sensacional, sensacional. Boa. Gente, tá incrível esse bate-papo aqui. Eu acho que tem muita coisa ainda, tem muita coisa por trás aqui, né, Cid? A gente vai ficar devendo mais assunto para a gente falar aqui, não vai? Foi quanto tempo já? Nem tenho noção quanto tempo faz. Quanto? 1h16, né? Quanta coisa envolve ser empreendedor, né? Como você falou, uma das coisas mais difíceis que existe, e a liderança, e o time, e a performance, e o indicador, né? Quanta coisa precisa trazer, a gente pode ter novos bate-papos aqui, mas a gente não pode encerrar isso aqui sem as pessoas saberem como te encontrar, que mentoria é essa, porque eu sou muito grato quando eu encontrei o mentor do meu segmento, porque o nosso jogo mudou quando eu encontrei o mentor do meu segmento. Então, quem é do ramo de construção precisa encontrar o Sidney Costa. Vamos lá, Sidney, fala mais sobre a sua mentoria. Boa. Nosso trabalho é um trabalho de consultoria, né? Então... Consultoria, corrigindo aqui. Então, assim, o que a gente vê no mercado, nesse mercado do varejo de materiais de construção, que é um público, como boa parte dos empresários, né, que precisam se desenvolver, às vezes são leigos, não têm tanta formação, tanto conhecimento. E o que eu vejo no mercado, até baseado na minha experiência, 11 anos ajudando empresários, né, 7 anos aí que eu fundei a Open Educação Empresarial, eu vejo o seguinte, no mercado hoje, ou o empresário vai em busca de uma imersão, não tenho nada contra nenhum formato de produto, porque tudo eu acredito que tem um público certo e aquilo que agrega. A imersão tem o poder do despertar, né? Exato. Dá um pontapé inicial, mas não é algo que vai sustentar o negócio. Então, eu tenho uma teoria aí, uma tese que eu defendo muito e eu vejo isso por experiência. Tem lá uma imersão de 3 dias, tem lá um curso online, ou tem um curso gravado e tudo mais, ou um evento. O nosso propósito, a gente não é uma empresa de curso e nem de treinamento, e nem algo em grupo, né? Mentorias em grupo. Eu acredito que isso ajuda muito, fortalece, mas o nosso core business hoje é consultoria. E aí a consultoria tem um viés individual e personalizado. Porque eu acredito que, lógico, apesar disso, o empresário investir mais e recurso, investir mais tempo, mas também é o que gera muito mais resultado. Sim, porque é individualizado. É individualizado, né? E aí eu não estou dando uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Cada um vive uma dificuldade, uma realidade, e tem uma dificuldade específica. Cada um tem um bloqueio, um gargalo, um gap específico. Só quem olha de forma individualizada para o teu negócio vai conseguir personalizar uma estratégia. Então, imagina o seguinte, o médico, que ele recebe um paciente e ele está com uma receita pronta, ele entrega, qual o nível de assertividade daquilo? Poxa, mas 80% dos meus pacientes é isso, já uma receita. Não, eu preciso te examinar. Em alguns casos, eu preciso fazer um raio-x, uma tomografia. Eu preciso prescrever para você um tratamento específico para aquilo que eu examinei, que você tem deficiência daquelas vitaminas específicas. Então, esse é o nosso core business, o nosso trabalho, e normalmente são para empresas que têm uma estrutura, que estão buscando profissionalizar e desenvolver o negócio para ter mais resultado. Com isso, o empresário tem resultado com menor tempo, porque é mais assertivo, por ser mais assertivo é mais rápido o resultado, e tem alguém estimulando, né? Ouvindo, dividindo as dificuldades, e aí não é só o Sidney, é um time especializado. E um outro principal diferencial do nosso negócio é que nós estamos juntos, né? Então, eu não vou falar para o empresário o que ele tem que fazer, vou virar a costa. E aí, se ele fez ou não fez, aí é problema dele. Não, a gente está junto, porque todo mês tem uma reunião de resultado. Nós estamos olhando para os indicadores do empresário, porque a gente tem lá um Power BI e a gente tem os indicadores estratégicos do negócio. Então, nós estamos validando a assertividade daquelas ações e validando o nível de resultado que esse empresário tem. É levar a empresa para outro nível. Sem dúvida. Então, a gente entra na operação, pega na mão, né? Fala assim, pega na tua mão para te ajudar a desenvolver. Então, esse é o nosso modelo de negócio. Principal diferencial, ser especializado no setor
Então, a gente já sabe todas as boas práticas, quais são as métricas, o benchmark do mercado, o que funciona, o que não funciona. Para marketing, para vendas, para gestão de pessoas, para tudo tem uma metodologia validada. Então, a gente já vai no alvo. Outra coisa, que é um diferencial, a gente produz uma sinergia entre a nossa base de clientes, que tem clientes do Brasil inteiro, cidadezinha pequena, cidades grandes, metrópoles. Então, um aprende com o outro, o empresário pensa fora da caixa, cria conexão. E o fato de falar de forma específica é outra coisa, né? Você participa também de um grupo especializado. Sim. Fala a minha realidade, falar da sua realidade, né? Essa é a principal mudança e a gente não fica só vendendo curso, aula, nada disso. Eu acho que tudo isso é muito bom. Tem na base também, a gente treina vendedor, treina gerente, nós treinamos o empresário, então é para a empresa, para o empresário e para a equipe também. Então esse é o nosso core business, é um produto chamado OpenMatchCom, não é? Fazendo aí uma analogia com um varejo de materiais de construção. E a gente produz esse resultado. Tem clientes que estão com a gente há mais de 3 anos, sendo acompanhado por nós por um único motivo, né? Porque ele tem resultado. Se ele não tivesse resultado, ele jamais investiria consecutivamente numa empresa de consultoria, né? Então, esse é o nosso trabalho aí, ajudando empresários. É o meu maior prazer, né, quando eu reúno eles ali para discutir mercado, para discutir boas práticas. Eu até brinco com a Rebeca, né? O time fala, pô, você fala pra caramba, Sidney. Aí eu falo, não é, que aqui eu entro em flow, né? E aí eu gosto demais disso, sabe? Gosto muito de poder discutir e falar com os empresários ali, é uma minha paixão. Que incrível, gente, que bate-papo incrível que foi esse daqui. Sidney, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Quanta contribuição, né? Ele falou aqui um pouco sobre o mercado da construção civil, mas vem cá, empresa, gente, do bastidor, eu falo que atrás da mesa é tudo similar, né? Muda a realidade ali, o produto, o back ali do jeito estratégico para cada produto, mas quando a gente fala de empresariado, quando a gente fala sobre liderança, quando a gente fala sobre equipes, quando a gente fala sobre indicador, somos todos iguais, estamos todos no mesmo time, não é, Sidney? Ser empresário só muda o setor, mas todo mundo está vendendo um produto ou um serviço, todo mundo tem caixa, todos têm pessoas que precisam gerenciar e processo para definir. Então, só muda o endereço, aí o desafio Isso. E a gente tem muito para aprender com outros setores, né? Com todos os setores você tira aprendizado para você. Fala assim, puxa, isso daqui dá para aplicar no meu também. Sem dúvida nenhuma. Sempre. Boa. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e poder conversar. Um papo tão rico e valioso. É, isso aí. Sidney, você falou sobre a sua empresa e agora conta pra gente aonde que as pessoas te acham. Deixa o seu @, vou deixar também, vamos colocar o seu telefone. Boa. Eu olho para lá, né? Para cá. O empresário que é do varejo de materiais de construção especificamente, que deseja aprofundar o seu conhecimento, profissionalizar a sua gestão, só começar a me seguir, começa a me seguir no Instagram, @sidneycosta.jr. Me segue lá, tem um link na bio, clica naquele link para participar de um diagnóstico, um raio-x exclusivo para o teu negócio, de forma gratuita. Você vai falar com um especialista do meu time que vai te entregar lá um plano de ação do que você precisa fazer para desenvolver a tua loja. E se fizer sentido, a gente apresenta uma proposta para você fazer parte aí da nossa base de clientes que tem acelerado e crescido com mais lucro e mais tempo livre aí em todo o Brasil. Sensacional, hein? Bora crescer com Sidney Costa, gente. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter ficado até aqui. Vocês vão ver esse episódio todinho. Tem muita lição para tirar aqui. Show? Obrigada. Até a próxima, gente.